Boa noite. Eu gostaria hoje de começar com um exercício, se a gente sim puder chamar. Mas é um exercício bastante importante, porém nem tão fácil. Deixa eu ver como explicar. Em vez de explicar qual é o exercício, vamos, de uma certa forma, fazer juntos. Ok? Mais fácil. Primeira coisa, a gente observa como que cada um de nós, a gente tem uma força muito grande dentro de nós que nos leva a fazer tudo aquilo que a gente faz. É uma força de atração pela felicidade e aversão ao sofrimento. A gente consegue reconhecer isso em nós? Né? Quando a gente tem, ninguém quer sofrer, todos queremos estar bem. Okay? A gente não tem que entrar agora no fato sobre o que é felicidade, o que é sofrimento, ou seja, o que devemos fazer para ser feliz ou não. Não vamos entrar nesse ponto agora. Simplesmente observar essa forte vontade, essa força que existe mesmo dentro de nós. Essa atração pela felicidade e aversão ao sofrimento. Ok? Então, primeiro ponto é reconhecer isso dentro de nós, porque essa é a principal força que depois ela é usada em qualquer aspecto, tanto da vida mundana, quanto do caminho espiritual. Qualquer coisa que a gente faça na nossa vida mundana, no final das contas, por que a gente faz o que faz? Porque a gente quer ser feliz. Somos egoístas ou não? Sim. Então, na base tem uma vontade de ser feliz. É a nossa prioridade, de uma certa maneira. Ok? Então a gente parte desse ponto no qual eu quero ser feliz e eu não quero sofrer. Porém, isso não é uma força conceitual. Não é um conceito. É algo muito mais profundo. Okay? Por isso que eu prefiro chamar como uma força mais do que como um sentimento, uma ideia. É algo que nos leva a fazer tudo aquilo que a gente faz. Então, o primeiro passo, a gente reconhece isso dentro de nós. A gente observa e reconhece como que qualquer ação que a gente fizer, a gente faz essa ação levado, guiado por essa força de querer ser feliz e de não querer sofrer. Okay? Essa atração pela felicidade, essa aversão pelo sofrimento. Então a gente reconhece essa força dentro de nós. E a atração pela felicidade e a aversão ao sofrimento são duas manifestações da mesma coisa. Okay? Então, a gente reconhece isso dentro de nós. E uma vez que a gente tem essa clareza, que a gente consegue reconhecer esse processo dentro de nós, a próxima coisa que a gente vai fazer é pegar esta força de atração à felicidade, aversão ao sofrimento e redirecioná-la. Na verdade, a gente vai ampliar este sentimento. Então, essa mesma vontade que a gente tem de querer ser feliz, essa mesma vontade que a gente tem de não querer sofrer, a gente vai simplesmente ampliar isso de nós para os outros, sem excluir a si mesmo. A gente não vai excluir a nós mesmos, a gente vai ampliar esse sentimento para os outros que estão à nossa volta. Começando com as pessoas que a gente conhece, uma coisa muito importante nisso, quando a gente amplia esse sentimento, a gente não cria, porém, espaço para o julgamento. A gente não vai julgar se essa outra pessoa, esse outro ser pensa de um jeito, pensa de outro, é de uma maneira ou de outra. Simplesmente, nesse momento, o que a gente vai fazer é ampliar esse sentimento que a gente tem. Ok? Então a gente amplia esse sentimento, deixa com que ele chegue aos outros seres. E no que a gente vai
deixando com que esse sentimento se amplie, ele vai trazendo para nós mesmos uma sensação de conexão com o resto, com o todo, com o mundo, com as pessoas, e uma sensação interna de satisfação. Tá? A gente imagina, então, um estado interior no qual a gente tem amor por si só, amor por nós mesmos, no sentido que a gente consegue ter clareza desse sentimento de querer ser feliz, de estar em paz com a gente mesmo diante das nossas escolhas. A gente sente um sentimento de estar em harmonia com os outros seres, livre de um sentimento de se sentir em culpa, livre do sentimento, ao mesmo tempo, de sacrifício. A gente experimenta um estado interior no qual existe um estado constante de satisfação. Então é uma satisfação interna que ela não depende do local, das pessoas, da situação na qual a gente encontra, simplesmente imaginamos um estado interior de satisfação, de bem-estar, no qual a gente está em contato com o resto do mundo e ao mesmo tempo a gente tem a sabedoria de discernimento, de entender e ver as coisas com clareza, um estado interior no qual não existem mais dúvidas, no qual a gente tem a certeza em cada ação, em cada escolha, no qual a gente experimenta um espaço interior que é infinito, um estado interior no qual efetivamente não se manifesta insatisfação, não se manifesta raiva, não tem espaço para a inveja, para os ciúmes. Onde a gente consegue se relacionar com o todo de uma forma coerente e verdadeira. Ou seja, o que é impermanente é impermanente, o que é subjetivo é subjetivo. A gente consegue se relacionar com o mundo de uma forma coerente. Okay? Principalmente é importante a gente se conectar com essa sensação interna de satisfação e de paz, que é independente da situação na qual a gente se encontra. Okay? Se a gente conseguir, por um momento, se imaginar nesse estado no qual a gente tem uma atitude de amor a todos, com discernimento e clareza sobre a realidade que está à nossa frente, com satisfação, livres de conflitos internos, né? Um estado profundo de paz. Se a gente conseguir se imaginar neste estado, a gente está, de uma certa forma, um pouco simplificando, mas a gente está imaginando o que é ser um Buda. E uma das coisas mais importantes que existe no nosso caminho é, primeiro, poder se imaginar um Buda. Porque enquanto eu não me imaginar um Buda, eu nunca irei colocar o esforço para me tornar um. Mas a primeira parte é isso, entender o que é um Buda. Primeira coisa, um Buda não é um ser, é um estado que não é longe da realidade na qual nós nos encontramos. O estado de Buda não quer dizer que se a gente vira um Buda, de repente muda o corpo, e muda a vida, e muda tudo. Não, imaginar a nossa própria vida, as pessoas com quem a gente se relaciona, a situação que a gente tem do trabalho, o corpo que a gente tem, onde a gente está, porém, num estado interior de plenitude, de satisfação, de amor, de conexão, de paz, de segurança, de certeza, ou seja, livre de qualquer tipo de manifestação de dúvida, de medos. Isso é o que a gente quer dizer por um Buda. Um Buda, literalmente em tibetano, se diz Sangye. Sang quer dizer eliminar, Ge quer dizer desenvolver. Então, Buda é o estado no qual se elimina totalmente os estados interiores que geram sofrimento e se desenvolve ao máximo do potencial as nossas próprias qualidades. Então, um dos pontos de partida do budismo
é a gente acreditar que podemos ser um Buda. Não de uma forma, como eu posso dizer, usando a palavra mística no mau sentido. Do tipo, não, me disseram, não, eu acredito que eu posso ser um Buda porque foi o que me disseram. Não. É possível, eu tenho potencial de viver em paz, em harmonia, de não ter mais raiva, ciúmes, inveja, de viver num estado constante de equilíbrio, de satisfação, de amor, de respeito, de gratidão. É possível ou não? Assim como somos hoje, nesse mesmo instante? Não. Porém, existe algo muito especial, que é a característica do nosso próprio ser, da nossa própria mente, de ser interdependente, de ser maleável, de estar constantemente em transformação. Né? Quando foi domingo que a gente estava falando um pouco sobre a nossa liberdade, que na verdade que a gente tem, se a gente for ver os graus de liberdade que a gente tem de escolha na vida, não é muito amplo. É bem pequeno. Porque a nossa liberdade, ela se encontra onde? Nas pequenas escolhas da nossa vida. Dizer ou não dizer, fazer ou não fazer. São nas pequenas coisas. Porém, cada vez que a gente faz uma escolha na nossa vida, a gente está direcionando o nosso ser para ser de uma maneira ou de outra. Né? Eu me lembro sempre, algum tempo atrás eu estava num congresso e um amigo médico, ele estava falando sobre o quanto que nós podemos nos transformar. Né? E estava falando sobre a epigenética, ele falou sobre 3 coisas, era a epigenética, a plasticidade do cérebro e o terceiro era os microbiomas. Não é o nosso caso agora de pegar tudo. Mas em poucas palavras o fato é, o nosso estilo de vida muda a nossa genética. Isso é cientificamente provado, que a forma como a gente vive, a gente acaba transformando os nossos próprios genes. Isso é epigenética. Então isso quer dizer o quê? Que o estilo de vida que a gente tiver, a gente vai acabar influenciando os nossos filhos. Diante disso. Existe ao mesmo tempo e na nossa própria pessoa também. Né? Existe o fato da plasticidade do cérebro, ou seja, a nossa forma de pensar muda o nosso cérebro num nível físico. E isso traz um ponto muito importante. Ou seja, não é que os nossos pensamentos são resultados do nosso cérebro. Pois a forma de pensar pode transformar o nosso cérebro. Vários estudos que demonstram, se a gente observar o cérebro de uma pessoa antes de começar a aprender um instrumento musical e depois. Muda, fisicamente muda. E depois tem todo o aspecto dos microbiomas, que dependendo do nosso estilo de vida, aquela quantidade infinita de seres que vivem com a gente, né? Se dizem que são a imagem que eu adoro, que existem mais seres vivendo no nosso corpo do que seres humanos no planeta Terra. E por incrível que pareça, esses seres que vivem com a gente, melhor, eu não sei se é meu corpo ou é difícil de definir, né? Que eu sou eles são mais de 7 bilhões. Então. Mas o fato está que, dependendo das bactérias e de como está o próprio micro-organismo do meu corpo, eles influenciam o meu corpo, influenciam minha mente, minhas emoções, de uma forma muito maior do que a gente pode imaginar. Então, o que acontece é que onde a gente vai, com quem a gente se relaciona, as escolhas que a gente faz na vida, o nosso estilo de vida, como um todo, tem uma enorme influência sobre o nosso ser. E esse médico estava dizendo, nós podemos nos transformar. Né? Ele dizia isso no contexto de dizer, se a gente fizer as escolhas corretas, como estilo de vida e tudo, nós vamos transformar os nossos genes na direção correta, vamos transformar o nosso cérebro, o nosso corpo, e de consequência a nossa mente e todo o resto. Eu não estou plenamente de acordo, porque
eu não acredito que nós podemos nos transformar. Nós não temos a escolha de nos transformar ou não. Nós estamos, querendo ou não, constantemente em transformação. Tanto do corpo, cérebro, mente, em todos os aspectos. A gente está constantemente em transformação. O que faz com que algo mude e se transforme? A interação. Quanto maior for a interação, mais forte é a transformação. E a direção da transformação segue a direção da interação que for feita. Okay? Então, o que isso que nos traz? Que, na verdade, todas as experiências que a gente tem no nosso dia a dia, elas formam a nossa vida. Não é que, de repente, na nossa vida, a gente tem uma experiência especial que muda a nossa vida. Mesmo aquele dia que parece chato, monótono, tudo igual, que não muda nada, molda a nossa vida. Aquele encontro que a gente já teve várias vezes, aquela pessoa que parece que a gente já viu 25 mil vezes, cada vez que a gente vê aquela pessoa, molda a nossa vida. Cada pensamento, cada palavra, cada escolha, cada encontro, molda a nossa vida, transforma o nosso ser. E um dos pontos fundamentais para a nossa vida é entender em que direção eu quero me transformar. Em outras palavras, quem eu quero ser? O que eu quero ser? Porque, como a gente disse, eu disse domingo passado, o fato é, eu quero agir de acordo com o que eu sou, ou eu quero agir de acordo com o que eu quero ser? Porque faz uma diferença enorme. Quanto mais eu tiver raiva, com o que eu vou me familiarizar? Com a raiva. Ou a raiva, por exemplo, é uma coisa assim que tem uma certa quantidade, e no que a gente vai ficando com raiva vai diminuindo. Aí tem uma hora que acaba. Aí depois, dependendo do caso, ela vai lá e preenche de novo. Não. Quanto mais a gente reage com agressividade, mais fácil a agressividade vai surgir. Quanto mais a gente sentir intolerância, mais intolerantes vamos ser. Né? E uma das formas mais perigosas de intolerância é a intolerância com os intolerantes. É sério isso. Assim como o racismo com os racistas. Parece brincadeira, parece um jogo de palavras, mas a intolerância com os intolerantes é algo seríssimo. Né? Porque o pior é que quando a pessoa é intolerante declarado, pelo menos ele se acha, eu sou intolerante. Né? Aquele que é intolerante com intolerante não se acha intolerante. Né? Isso ainda se torna mais preocupante, mas isso é outra história. O que eu quero dizer é que a gente, cada vez que a gente age numa direção, mais forte aquilo se torna dentro de nós. A gente acaba se moldando diante daquela nossa ação. Quanto mais eu reclamo, mais eu vou reclamar. Quanto mais eu critico, mais eu vou criticar. Quanto mais eu me sinto, eu não sou capaz, eu não sou bom o bastante, ou isso ou aquilo, etc., mais a gente vai sentir isso. Então, o fato é, em que direção eu quero ir? O que eu quero sentir? O que eu quero ser? Uma das outras formas de falar sobre isso, que talvez nos tempos de hoje eu acho que elas acabam talvez até tendo um impacto maior. Porque falar sobre Buda é longe demais para muitas pessoas. Nós queremos ter uma mente saudável ou uma mente doentio? Saudável. O que é uma mente saudável? Definição de mente saudável. Vamos lá, vamos tentar imaginar um pouco. Tá?
Uma mente saudável é uma mente que consegue viver em harmonia a situação consigo mesmo e com os outros. Uma mente saudável não entra em conflito, mas sim busca a solução. Uma mente saudável não fica bloqueada nas dificuldades, mas sempre vai em direção da solução. Vê de que forma que as situações podem estar nos ensinando e crescendo e não ficar preso apenas no problema. Uma mente saudável não entra em conflito com a realidade. Não sofre pelo medo de sofrer. Não sofre porque a realidade não é aquilo que a gente acha que deve ser. Isso faz parte de uma mente doente. Okay? Uma mente saudável, ela está em harmonia com o mundo. Então, ela aceita, tem a humildade de aceitar as coisas como elas são, pois tudo acontece diante de uma complexa interdependências e causas e condições, e a gente não tem a capacidade de dizer é por isso. A mente saudável, ela não está em conflito. Porém, ela não tem a passividade de não fazer nada. Ela procura a solução, reconhecendo o próprio limite e a própria capacidade de ação. Por isso, uma mente saudável não tem o estado de se sentir impotente diante de algo. A mente saudável, ela é um estado no qual se cria harmonia e no qual tem a capacidade de ver e prezar o outro. E não é centrada apenas sobre si mesma. A mente saudável, ela vive em harmonia com o mundo, onde o que é impermanente e está tudo bem. A mente saudável vê o que é impermanente como impermanente. Vê o que é subjetivo como subjetivo. A mente saudável tem total consciência de viver dentro de um paradigma, porém escolhe um paradigma saudável. Como que funciona a mente doente? Mais fácil de reconhecer. Primeiro aspecto de uma mente doente. Isso a gente vai ver um pouco mais em detalhes isso sexta e sábado. Tá? Mas, primeiro aspecto de uma mente doente. A mente doente, ela é obcecada por si consigo mesma. E não consegue ver nada e ninguém independentemente de si mesmo. Então se relaciona a tudo e a todos através amigo, inimigo, indiferente. Em relação a todos, aqueles mesmo estão em relação a tantos amigos como os inimigos. Inimigos quem são? Aqueles a quem se gera aversão. Né? Essa mente doentio, ela tem essa atitude que é, primeiro vamos dividir, quem me faz bem é meu amigo, quem me faz mal é meu inimigo. Amigo do inimigo, o que é? O inimigo. E o inimigo do inimigo? Amigo. E é extremamente sério isso. Porque se alguém entra na categoria inimigo, qual é o sentimento que eu tenho àquela pessoa? Aversão. Então, se aquela pessoa se veste da cor, que faz parte da cor do inimigo, que sentimento eu tenho por aquela pessoa? Aversão. Não conheço, não vi, nem sei direito o que faz. Bastou a cor. Bastou um comentário. Bastou uma palavra. Ou a não palavra, ou não comentário. Não sei. Mas o que acontece é o fato que quando a gente entra nesse jogo, a gente acaba sendo levado pelo quê? Quando a gente entra, a gente está nele, mas o que a gente acaba fazendo? A gente se relaciona com o mundo constantemente nessas, sim, chamadas 9 categorias. Que são, aqueles que me fazem bem são meus amigos, aqueles que fazem bem aos meus amigos são meus amigos, aqueles que fazem mal aos meus inimigos são meus amigos. Depois eu vou ter aqueles que fazem mal a mim são meus inimigos, aqueles que fazem mal aos meus amigos são meus inimigos, e aqueles que fazem bem aos meus inimigos são meus inimigos. Depois eu tenho aqueles que não fazem nem bem nem mal a mim, aos meus amigos e aos meus inimigos. Neutro, indiferente. Ok? É cansativo viver nisso. Segunda coisa dessa mente doente
é o fato que, mesmo diante dos amigos, e também diante dos inimigos, ou indiferente, ou seja, diante de qualquer pessoa, essa mente doente ela se relaciona com 3 atitudes principais. Diante daqueles que têm algo a menos que eu, é menos bonito, é menos rico, é menos inteligente, é menos espiritual, é menos humilde, é menos o que for, onde eu me acho especial. Qual que é a atitude que nós temos diante de quem tem menos? Superioridade, arrogância. Junto com a arrogância vem o medo de perder aquela superioridade, tá? Mas vem a arrogância. Diante daqueles que têm mais, aquele quando tem alguém que é mais bonito, mais reconhecido, recebe mais atenção, mais inteligente, mais isso, aquilo, seja o que for. Qual que é a atitude que a gente tem? Inveja. E diante daquele que tem igual, é tão bonito quanto eu, tão inteligente quanto eu, está na mesma situação que a minha, competitividade. Ou seja, não relaxa nunca, né? Porque ou fica se achando, e é difícil, cansa também. Porque quanto mais a gente se sentir superior a um, mais a gente vai se sentir inferior a outros, tá? Quando está com alguém que tem mais, em vez de regozijar, achar legal, não, ao contrário. Por que ele tem ou não? E quando está igual, em vez de falar, nossa, olha que legal esse amigo, essa pessoa, né? Está na mesma situação que eu, que bom. Não. Eu tenho que demonstrar que eu sou melhor, eu tenho que demonstrar que eu tenho mais. Então entra na competição, passa a perna no outro. Quando o outro perde um pouco, que bom. É muito cansativo. Então, isso são aspectos de uma mente doente. Outro aspecto de uma mente doente. A incoerência com a realidade. Uma mente doente vive na loucura de imaginar e de ter a certeza, a determinação que o mundo vai ser aquilo que ele acha que vai ser. Então a mente doente cria uma expectativa e depois sofre quando a coisa não acontece. Se agarra a uma imagem idealizada do mundo. Do mundo não do planeta Terra, das pessoas, das situações, de tudo. Ok? Então agora, a gente pode passar a noite inteira descrevendo a mente doente, mas... Ao mesmo tempo, nós temos 2 principais forças na nossa vida. Ok? Que é a força de atração e a força de aversão. A gente vai encontrar isso na física, a gente vai encontrar isso em várias formas, o yin e o yang, tem 1000 formas onde a gente vai encontrar essas 2 forças. Que é a força de atração e a força de aversão. Essas 2 forças por si só não são boas nem ruins. Ok? Então vamos, por exemplo, observar como que a gente manifesta essas 2 forças. De uma forma saudável e de uma forma doente. Aversão. A forma saudável de usar a força de aversão, de distanciar, né, é ter a aversão, distanciar aquilo que é a causa do sofrimento. Essa é a forma correta. Qual que é a forma não correta ou doente de fazer isso? Ter aversão por aquilo que não é a causa do sofrimento. E por ter aversão àquilo, gera-se ainda mais sofrimento. Né? Fazendo um exemplo qualquer, se vem o carteiro me trazer uma multa, tá certo ficar com raiva do carteiro? Qual é a causa da multa? O carteiro que me traz a multa? Ou eu não ter respeitado a lei onde eu deveria ter respeitado? Qual é a causa? A condição através da qual eu recebo a multa, qual é? O carteiro. Mas a causa qual é? A falta do meu respeito. Podem ser qualquer tipo de multa. Okay? Então, só que
uma mente saudável, ela reconhece que aquele resultado vem por causa da causa e ela vai ter aversão pela causa. Não devo mais pisar na bola, não devo mais quebrar essa regra, porque eu sei que vai ter consequência. Ponto. A mente doente o que faz? Tenta eliminar o carteiro. Ou seja, vai ter aversão por quem traz a multa. Pela condição e não pela causa. Se a gente observar na raiva, a raiva se manifesta como a vontade de eliminar, destruir, afastar, aniquilar aquilo que nós reconhecemos como causa de nosso sofrimento, quando na verdade não é nada mais, nada menos do que a condição através da qual nosso sofrimento se manifesta. O exemplo que eu fiz domingo passado do banco. Se eu vou ao banco com a expectativa que vai durar 15 minutos e demora 2 horas, pode acontecer de eu ficar com raiva? Mas no final eu vou ficar com raiva do quê? Qual que é a forma doente em relação a isso? Por que que eu estou sofrendo? Porque aquela pessoa na minha frente está demorando demais, porque aquela pessoa é ruim, porque o sistema do banco não funciona direito, seja o que for. Mas na verdade, qual é a causa daquele meu sofrimento? A demora no banco ou a expectativa que deveria ser mais rápido? A expectativa. Porque se eu estava acostumado que antes fazer isso demorava 2 dias e agora demora 2 horas, que maravilha, né? Então qual é a causa daquele sofrimento? A expectativa. Então nesse caso, se eu estou sofrendo e eu tenho a aversão ao sofrimento, qual que é essa aversão saudável? Direcionar ela contra o quê? A causa. Qual é a causa? Expectativa. Não devo mais ter essa expectativa. Vamos cair na real, eu nunca sei como as coisas vão ser, eu projetei uma versão que não deu certo da realidade. Qual é a forma ignorante, doente de reagir? A culpa é do outro, é do sistema, é da pessoa, é disso, daquilo. Ou seja, a gente direciona a aversão contra a condição e não a causa. Atração. Atração saudável. Eu vou ter atração por aquilo que verdadeiramente sustenta um estado de bem-estar e felicidade. Atração não saudável, eu vou ter atração por aquilo que não sustenta um estado de satisfação e felicidade. Ok? Então, se a gente for ver um Buda, ele tem atração e aversão? Sim. Porém, ele não tem aversão àquilo que não são as causas do sofrimento. Se o Buda não tivesse aversão, ele não teria aversão ao sofrimento dos seres. Ele não teria aversão à ignorância dos seres. Isso não quer dizer que ele tenha raiva. E ele tem atração? Sim. Atração pela felicidade, atração pelo amor, atração por aquilo que sustenta o bem-estar e a felicidade. Okay. Então, é a gente observar e falar, eu quero ser uma pessoa doentia ou saudável? E o ponto de partida é eu poder me imaginar saudável. Então, é um exercício que a gente precisa repetir várias vezes, de se imaginar um ser saudável, corpo e mente saudável. Eu tenho uma mente saudável nesse momento? Eu ainda não cheguei lá, não sei vocês, porém. Estamos a caminho, porém, faltam uns passinhos ainda, né? É a direção que a gente faz o esforço todo o tempo para seguir, né? Mas o que acontece é, do momento no qual eu me imagino e eu consigo me ver num futuro, num estado saudável, eu vou fazer todo o possível para chegar lá, porque eu sei que é possível. Eu acredito nisso. Se eu não acredito nisso, aí fica difícil. No sentido que, se eu não acredito que é possível eu
me encontrar num estado saudável, fisicamente, mentalmente. Esse estado saudável se chama o estado de Buda. Só um nome diferente que a gente vai dar a ele. Aí tem o perigo que eu vou entrar para seguir as práticas do budismo e tudo, etc. Não porque eu quero, ou melhor, como eu posso colocar? Tem o perigo. Existe uma armadilha dentro do caminho espiritual, na religião, que é a armadilha da gente chegar a um momento no qual a gente não usa o Dharma, não usa os ensinamentos como um instrumento. Ninguém está aqui para ser budista. Eu, pelo menos, não. Eu pouco me importo de ser budista. Desculpe se eu coloco essas palavras. Ser budista apenas por ser budista. O fato é que eu tenho na minha mão um instrumento extremamente valioso que Buda me deu para poder desenvolver minhas qualidades e me tornar um ser saudável, para poder ajudar os outros a fazer o mesmo. E é nisso que eu me torno budista, no que eu sigo este caminho. Mas qual que é a armadilha? Onde que é o perigo que existe? É a gente chegar a um momento no qual a gente vive a nossa religião como um fim e não como um meio. Né? Tem um sutra de Buda, na qual Buda diz: os meus ensinamentos são como um barco que ajuda vocês para ir de uma margem a outra margem do rio. Qual é o ponto de ficar apegado ao barco uma vez que você chegou na outra margem do rio? Não precisa mais. O barco serve só para nos levar de uma margem a outra. Uma vez que a gente chegou lá, a gente não precisa mais do barco. Então, o Dharma, os ensinamentos, as práticas, tudo, não são um fim por si só, mas sim um meio. Quando é que se torna um fim? Quando o nosso objetivo é ser o budista exemplar. Eu quero ser budista porque eu acho bacana, eu acho legal, eu tenho uma imagem idealizada minha de ser budista. Então eu estou fazendo tudo isso porque eu estou sendo budista direito. Mas eu não acredito de verdade que eu posso me tornar um Buda. Não é óbvio isso, tá? É bem comum a gente se fazer coisas até um certo ponto porque a gente quer ser budista. Não pelo nome budista, mas a gente acaba criando uma imagem idealizada nossa, a gente quer sustentar aquela imagem. Uma coisa que a gente vai ver isso mais sábado, mais sexta, sábado, mas uma coisa que, por exemplo, entra junto nisso é: existe um dos outros perigos, uma das outras armadilhas é: a gente desenvolve amor, gentileza, altruísmo, mas existe a armadilha na qual, na verdade, o que eu quero não é a felicidade do outro, o que eu quero é ser uma pessoa com amor. Então eu estou mais apegado à minha imagem como uma pessoa que ama do que à felicidade do outro efetivamente. É claro essa diferença? É delicado, é sutil, mas é fundamental, porque a gente não está aqui para enganar a nós mesmos, né? Então, qual que é um dos pontos fundamentais? Poder se imaginar como um Buda. Dizer, eu posso. Vai demorar, provavelmente. Mas enquanto isso, estamos nessa direção. Porque todas as escolhas que eu fizer, todas as palavras que eu disser, todos os pensamentos que eu tiver, vão moldar o meu ser em uma direção. E qual é a direção na qual eu quero me moldar, eu quero me direcionar? Um ser saudável. Mentalmente, fisicamente, um ser saudável. Um Buda. Ok? Claro? Até aqui? Então, quanto mais a gente for adiante, mais clara fica a imagem do que é um ser saudável, do que é um Buda. E quanto mais nós conseguirmos nos reconhecer neste estado, não no momento presente, mas poder nos imaginar nisso como um momento futuro,
maior vai ser a nossa possibilidade de agir nessa direção. Então, um dos aspectos fundamentais do nosso caminho é acreditar em Buda como um estado possível e acreditar na nossa capacidade de se tornar um Buda. Ok? O que fazemos na prática da autocura? Nos imaginamos como um Buda. Um dos aspectos da prática da autocura é exatamente esse de nos imaginar como um Buda. E para que a gente consiga fazer isso, a gente usa visualização, recitação, os mudras, os gestos, tem todo um processo da meditação na respiração, tem todo um processo que vem de gradualmente desenvolver nossas qualidades, dar uma forma a elas, no aspecto dos 5 Jnana Budas, eliminar as negatividades, trazer para dentro, receber as bênçãos para revitalizar nossas qualidades e nos reconhecer e nos identificar como um ser puro. Então, na prática da autocura, uma das coisas que a gente faz é o fato de se reconhecer num estado puro, num estado saudável, como um Buda, e dizer, eu posso. Então, durante a minha meditação, eu vou me reconhecer neste estado, e depois disso, no meu dia a dia, eu vou agir de acordo com aquilo que eu quero me tornar. Isso é fundamental. Porque existe um conceito, eu vejo nos tempos modernos bastante presente, eu já falei disso outro dia, mas vou repetir de novo, o que é importante fala-se da importância de sermos espontâneos e verdadeiros. Não sei. Eu acredito que ser verdadeiro é bom, ser espontâneo não sei, não tenho muita certeza disso não. Porque, né, de vez em quando a gente vê umas camisetas, eu já vi umas camisetas escrito, eu sou assim, me aceite pelo que eu sou. Alguma coisa desse tipo assim, né? Tem essa mentalidade forte para dizer, me aceite pelo que eu sou desse jeito, se você quer, eu quero, se não nada. Existe forte isso, não é? Ou não? De me aceite pelo que eu sou, né? Eu sou assim e pronto. Então vai lá, reage mal, mas por que você está reagindo assim? Porque eu sou assim. Quer continuar sendo assim? Quero, então continua. Mas eu vou me afastar. Porque se a interação com você me faz gerar mais sofrimento e me cria condicionamentos negativos, eu vou me afastar. Mas o fato qual é? Se a gente for agir de uma certa maneira porque simplesmente a gente é assim, se a gente está muito feliz pela forma como a gente é, maravilha. Se a gente reconhece que nós temos uma mente saudável, vamos continuar agindo como a gente já age. Está tudo bem. Mas se a gente reconhece que a gente não tem um estado saudável, a gente vive com muita insatisfação, insegurança, tristeza, medo e todo o resto que a gente conhece, aí quer dizer que é melhor eu mudar alguma coisa. Porque cada vez que eu agir daquilo que eu sou, eu estou fortalecendo aquilo que eu já sou. E aqui tem uma diferença que é muito importante a gente fazer uma divisão entre ser artificial e ser falso. Em nenhum momento estou dizendo que devemos ser falsos. Ser falso quer dizer manifestar qualidades que eu não tenho. Esconder defeitos que eu tenho. Ou seja, eu vou mostrar para o mundo algo que eu não sou. Né? Em tibetano se chama yogyu, que são duas características que vão juntas. Demonstrar qualidades que não tenho e esconder defeitos que tenho. Isso quer dizer ser falso. Então, eu me mostrar gentil quando eu não sou, mas eu acho que cai bem ser gentil, então eu me mostrar como se eu fosse gentil. Não sou paciente, mas eu vou me demonstrar paciente, por dentro te explodindo, mas cai bem ser paciente, então vamos mostrar que eu sou paciente, aí quando não tiver ninguém olhando, a gente dá uns tapas.
Isso quer dizer ser falso. Ser artificial quer dizer, primeira reação que me vem é fico nervoso. Mas eu sei que isso não me faz bem a mim e ao outro. Então eu vou lá, respiro, calma, observa, direciona a mente e não se deixa levar por aquele nervosismo e tem uma atitude de calma, de paciência diante da situação. Essa paciência veio de uma forma espontânea? Não, mas ela é verdadeira. Eu vejo uma pessoa que está com dificuldade. Primeira reação natural, indiferença. Mas aí eu paro, olho de novo e falo, não é legal ser assim. Aí eu paro, olho para a pessoa, reconheço aquele sentimento de amor que eu tenho dentro de mim, direciono aquela pessoa, olho, vejo ela, me dou conta que ela existe, que ela está aí, e diante disso eu gero um sentimento legal em relação àquela pessoa e vou agir de uma forma gentil. Veio espontâneo? Não, mas é verdadeiro. Requer esforço. Então, é importante que nós tenhamos que agir de forma, digamos, artificial, ou seja, gerar as qualidades que não vêm espontâneas. Vem espontâneo de criticar o outro? Fica quieto. Morde a língua. Veio espontâneo ficar com a boca quieta? Não. Mas foi artificial, mas é verdadeiro. Então, quanto mais a gente conseguir agir, digamos, de uma forma artificial virtuosa, gradualmente a gente se familiariza com aquilo. Como? Até que um dia se torne espontâneo. Mas é assim com tudo. Como dizia Shantideva no Bodhisattva Charyavatara, não existe nada que não seja fácil uma vez que se acostuma. Só que a pergunta é com o que eu quero me acostumar. E é aqui que entra o nosso livre-arbítrio, é aqui que entra a nossa liberdade. Porque nos vem espontâneo de reagir com raiva, com inveja, com ciúmes, com agressividade, ou não? Sim. Mas é aí que a gente tem que entrar e falar, não é essa a reação que eu quero ter, é outra direção. Mas para a gente fazer isso, a gente precisa primeiro acreditar que a gente pode se tornar um ser de maior respeito, gratidão, humildade, amor, e assim por diante. E isso é o que representam os 5 Jnani Budas. Os 5 Jnani Budas, na prática da autocura, representam o quê? O corpo e a mente num estado puro. Vairochana, branco, representa o corpo. Amitabha, vermelho, representa o correto discernimento. Akshobhya, blue, azul, representa a mente livre dos venenos mentais. Ratnasambhava, amarelo, representa equanimidade. E a sensação pura também. Nosso agregado da sensação e sabedoria da equanimidade. E a Amoghasiddhi verde representa a nossa certeza, falta de não ter dúvidas, ter certeza e clareza das nossas escolhas e ações, confiança. E ao mesmo tempo representa ter a nossa personalidade numa forma pura. Então, 5 Jnani Budas representam nós num estado puro. Por isso que é uma prática, não é uma coisa que se faz uma só vez. Uma prática, o que a palavra prática quer dizer? Repetição. Então, qual que é um dos objetivos da prática da autocura? De se identificar num estado como um Buda. Eu sou um Buda, eu me vejo nesse estado puro. Para que gradualmente eu gere uma identidade baseada nessas qualidades desenvolvidas. E que eu consiga agir no meu dia a dia nessa direção. Isso faz toda a diferença. Porque nós somos feitos de hábitos, costumes, condicionamentos.
E se a gente simplesmente deixar a coisa andando, ela vai seguir na direção que mais ou menos já está, dos condicionamentos que a gente já tem. E por isso que a gente tem que gradualmente colocar a energia em outra direção. Um outro exemplo que eu dei outro dia, mas agora uma parte ficou faltando, por isso eu queria retomar ele, é o exemplo do equilíbrio, no qual, na nossa vida, tanto a nosso próprio estado emocional e mental, quanto o nosso corpo, quanto um relacionamento, um trabalho, qualquer coisa. Tá? A gente pode imaginar que essa situação, ele imagina como um objeto que está equilibrado. Ok? Esse equilíbrio, ele depende de algumas forças. Por exemplo, o nosso estado de bem-estar. Nosso estado de bem-estar, ele é influenciado pelo nosso corpo? É. Dependendo dos hormônios onde vão, faz uma diferença para os nossos sentimentos e emoções e todo o resto ou não? Sim. Tanto para homem quanto para mulher. Para mulher isso é mais evidente, mas para homem também. Eu tenho certeza que os homens têm os seus ciclos também. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Tem alguns homens que olham e falam, está no momento, né? Daqui a pouco, espera um pouco que passa. Né? Outro dia eu estava lendo uma coisa que dizia, se a mulher não tivesse uma manifestação física do próprio ciclo hormonal, provavelmente diria-se que não é uma verdade, que não tem ciclo. Todos nós vivemos em ciclos e somos influenciados por eles. Okay? Mas não é o assunto de hoje. O que acontece? Nós somos qual é uma das forças que influenciam o nosso estado de equilíbrio? O corpo. O que a gente come nos influencia ou não? Sim. O ambiente no qual a gente vive tem alguma influência ou não? As pessoas que a gente encontra têm influência ou não? Tem. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente escuta, a energia das pessoas e dos lugares, a parte astrológica, tem influência sobre nós ou não? Sim. Então, a gente vê como é complicado estar equilíbrio, certo? Porque tudo isso acaba empurrando de um lado ou para o outro. O que acontece? Se a gente imagina isso, um objeto que está em equilíbrio, tem as forças que vão empurrar de um lado ou de outro. Tem dois aspectos importantes aqui. Um primeiro é, quando algo sai de equilíbrio, para onde vai a força? Para o equilíbrio ou para o desequilíbrio? Para o desequilíbrio. Então isso quer dizer que para voltar a ter equilíbrio, eu tenho que colocar pelo menos o dobro da energia em uma direção oposta. Ok? Que outra maneira eu tenho? Então, ok. Então a gente vê que esses dois pontos, aquilo que empurra, que cria esse equilíbrio, principalmente podemos dizer que é corpo e ambiente, são importantes. Porém tem o terceiro ponto, que é fundamental, que é o eixo. Se algo está saindo de equilíbrio, qual é a outra alternativa que eu tenho para colocar em equilíbrio de novo? Muda o eixo. Se eu conseguir ter um eixo que sabe se posicionar corretamente de acordo com os movimentos, eu vou manter sempre o equilíbrio. E o que acontece se as forças estão perfeitamente equilibradas, mas o eixo muda? Cai. O eixo é a nossa mente. As forças que empurram, por um lado, a gente vai ter o corpo, tem o ambiente, que inclui as pessoas, o contexto e tudo o resto, mas tem o eixo que é a mente. Uma mente saudável, ela sabe se movimentar de acordo, então ela mantém o equilíbrio, mesmo quando as forças não se mantêm equânimes. E o que acontece com a mente que ela é doente, ela perde o equilíbrio mesmo quando está tudo em equilíbrio. Porque ela sai do eixo. Né? Uma coisa muito importante desse conceito, que para mim tem ajudado bastante, quando eu comecei faz pouco tempo que eu comecei a observar através dessa metáfora. Mas ela ajuda muito, porque cada vez que tem uma situação, que a gente vê onde tem conflito, onde tem dificuldades, que faz parte da vida, né? A minha pergunta que eu faço para mim mesmo é, onde que eu estou fora do eixo? E onde que está a energia, onde que está vindo a força? Onde que está fora de equilíbrio?
Porque a nossa tendência é colocar energia na mesma direção de onde está fora de equilíbrio. Um exemplo para mim super claro disso é, temos um bom relacionamento com uma pessoa. Num certo momento acontece alguma coisa, perde aquela harmonia, perde aquele equilíbrio. A pessoa me trata com agressividade. Qual é a nossa tendência? Colocar a energia na mesma direção que vai diminuir ainda o equilíbrio ou colocar a energia na direção oposta? Na mesma direção. Mas o que eu quero? O equilíbrio ou o desequilíbrio? Se eu quero o equilíbrio, colocar a energia na direção oposta, mesmo que não seja espontâneo. Né? Desculpa, me interromper, obrigada. Tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Oi. Então, é importante a gente poder lembrar desse conceito. E quando a gente estiver diante de uma situação que a gente vê que perdeu o equilíbrio, duas perguntas. Onde eu posso mudar o eixo? A perspectiva? A minha atitude diante da situação interior? E onde que eu vou colocar a energia na direção oposta? Pelo menos não colocar a energia, puxar ainda para baixo daquele lado, né? E a minha experiência é que funciona. Pelo menos para mim. Foi super interessante de ver como que quando sai do equilíbrio, a nossa tendência é colocar a energia na mesma direção. E aí quando a gente tem que esperar um pouco, ter um momento, coloca a energia na direção oposta, até que de repente volta para o eixo. Okay? Então, um dos pontos mais importantes é o eixo, é a nossa atitude mental. Diante disso tudo, a gente precisa se treinar para conseguir manter o eixo diante das várias situações. Para conseguir se familiarizar com as qualidades que a gente quer desenvolver. A prática da autocura não é uma coisa que, como eu posso dizer, é uma prece que se você fizer, os Budas vão gostar de você e vão te dar prêmios depois. Não é isso. É um exercício para treinar o nosso corpo e a nossa mente. Né? Cada vez mais existem reconhecimentos sobre o poder da meditação, mas até agora grande parte dos estudos que têm sido feitos, dos reconhecimentos, é para a forma mais simples da meditação, que é aquela, principalmente meditação na respiração, ter consciência, assim chamada mindfulness e assim por diante. Né? Porém, existem várias outras formas. E uma coisa que eu queria só compartilhar com vocês, agora a gente vai fazer a prática juntos, mas antes disso, que agora, poucas semanas atrás, na Itália, Lama Gangchen recebeu um reconhecimento, que na verdade vai além do Lama Gangchen em si, é um reconhecimento que vem para... Foi dado específico para o sistema de cura da própria prática de autocura. Nossa, né? E é um reconhecimento global que inclui todo o trabalho que vem junto com a autocura. No caso específico foi dado em albaniano, mas é para todo o sistema. Quem deu esse reconhecimento foi dentro da Universidade de Gênova, na Itália. Na Universidade de Gênova tem uma parte da universidade que eles chamam de Cátedra Unesco, que é sponsorizada pela Unesco, faz parte da instituição da própria Unesco, do ponto de vista acadêmico, é um dos mais importantes, que é uma cátedra de etnomedicina, no qual eles estudam as formas tanto de cura e tudo aquilo que, na verdade, tem a ver com o estado da saúde. E essa cátedra Unesco, que é composta principalmente por 3 professores que estão lá, ela é, como se diz, certificada pela Unesco para poder certificar grupos, instituições, sistemas, naqueles que são chamados em português, o que é ODS, que chamam, né? Que existem 17 pontos de desenvolvimento sustentável
que a ONU colocou para o ano 2030, e dentro desses, essa cátedra Unesco, ela está certificada pela Unesco para poder certificar em 4 pontos, né? E eles tinham uma longa lista de grupos e coisas para certificar, e o primeiro que eles escolheram foi a autocura, né? Então eles certificaram a autocura, que ela faz parte desses objetivos da Unesco para a parte de saúde, educação, meio ambiente e desenvolvimento econômico sustentável. Porque a parte... O que tem a ver a autocura com desenvolvimento econômico sustentável? Mas observando, o que eles fizeram observando a forma como, através de um sistema, que é a prática, o sistema de autocura em alço, as pessoas que acabam vindo em volta, aquilo que principalmente na Itália eles estavam observando, onde tinha um vilarejo que era abandonado e tudo aquilo que foi gerando, toda a parte econômica que também veio junto de uma forma sustentável, também deram esse reconhecimento, né? Acho que é só uma coisa legal, não muda nada da nossa prática em si, mas é bom a gente saber que, de uma certa forma, o nosso sistema de meditação também tem sido reconhecido, e a gente está também, na Itália, para começar... E a outra coisa também está para começar, é que esse está para começar é sempre meio delicado, né? Porque os tempos burocráticos são meio longos. Mas já faz tempo que está para começar e agora parece que vai chegar de verdade uma pesquisa científica sobre o benefício da autocura, feita com marcadores no nível genético, no DNA, feitas pelo hospital em Milão, com mulheres que tiveram câncer, com a prática da autocura. E também, agora voltando, uma das coisas que eu tenho que fazer, tem a grande possibilidade também de fazer uma pesquisa científica sobre a prática da autocura num hospital que se encontra bem pertinho de Albagnano, que tem em cima da montanha, do ponto de vista para doenças neurológicas. Então, são 2 caminhos que estão se tomando aí, que, de novo, a maior pesquisa é a nossa própria experiência sobre nós. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Porém, nesse mundo que a gente vive, os selinhos, os reconhecimentos, de uma certa forma, acabam... É engraçado a gente falar, não funciona mais a autocura, porque agora tem reconhecimento, né? Quando que, na verdade, maior reconhecimento do que ter sido usado por séculos e séculos e séculos, por mestres e praticantes, para mim não tem nada mais importante do que isso para validar esse sistema. Ok? Isso é principalmente o que eu queria estar trazendo. Então, de novo, lembrar, no que a gente vai fazer agora a prática da autocura, eu não vou entrar em muitas descrições e explicações da prática, por uma razão de tempo, para colocar mais ênfase em uma parte ou outra da prática, mas um dos aspectos mais importantes é a gente se permitir, durante esse momento da prática, se imaginar, se ver como um Buda, com um estado saudável interno, se ver sem raiva, sem ciúme, sem inveja, com amor, compaixão, estabilidade, paciência, sabedoria, poder se ver desta maneira. E uma das coisas que é muito importante, mas que não é o assunto agora, é uma parte da prática da autocura que é fundamental, é como praticar entre as sessões de meditação, né? Eu tenho o compromisso que eu vou fazer, junto com o Lama Gante, umas sadhanas disso. Mas que é como praticar, isso tem várias práticas, Vajrayogini, isso é muito claro, mas tem várias outras, são os 11 yogas de Vajrayogini. Mas dentro disso tem várias práticas que tem como praticar quando a gente está comendo, como praticar quando a gente acorda, quando a gente vai dormir, quando a gente toma banho, quando a gente se veste. Existe uma forma de uma atitude para cada momento que a gente continua a nossa prática no nosso dia a dia, em tudo aquilo que a gente faz, né? Mas, em poucas palavras, a gente continua a prática com aquilo que é chamado, o termo usado é orgulho divino. O orgulho divino é eu me vejo como um Buda. E no nosso dia a dia, o orgulho divino é eu vou agir como se eu fosse um Buda. Não sou, mas eu vou agir como se eu fosse. Não tenho tanta paciência, mas eu vou agir como se eu tivesse. E isso é o que é chamado trazer o resultado para o caminho. Eu não sou, mas eu faço como se eu fosse, devagarzinho eu me torno. Ok? Então eu diria que agora vamos fazer a prática juntos.
E o ponto mais importante de hoje é isso. Temos que nos permitir poder nos visualizar como um Buda e acreditar nisso. E se falar um Buda for difícil, ter uma mente saudável, a mesma coisa no final das contas. Ok?